Boa noite, começando mais uma live aula sobre 5S. E aí, vamos começar essa live aula. Essa semana a gente fez aquele enquete perguntando se vocês sabiam ali, oi Elô, qual que era o primeiro censo, né? Do 5S. E aí muita gente se confundiu. Então por isso que eu escolhi o 5S para falar. Mas vamos esperar aí a turma chegar e aí a gente começar essa nossa live. Por favor, vão pegando aí esse foguetinho aí embaixo e espalhando aí, avisando quem vocês gostariam de estar presente para acompanhar aqui essa live aula sobre 5S com a gente, tá bom? E adoro corações. Quanto mais corações, mais espalha essa live, mais gente é notificada para poder acompanhar e assistir aqui com a gente. Deixa eu aqui também fazer isso. Vamos lá, pessoal. Pelo menos você lembrar. Deixa eu lembrar aqui, ó. Tem gente que eu sei que gosta de 5S, o Antônio Carlos, a Beatriz Mello, aquela consultora, o Franklin. Tem uma turma aqui que é sempre fiel aqui às lives e que eu sei que se interessam aqui, ó, por esse assunto, Daniel. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vai mandando aqui, chamando aí a turma que sempre está interessada em aprender mais. Beleza? Aí muita gente chegando, os corações sendo enviados. Olha aí, ó. Daniel, engaja sim. Mande-me corações, tá bom? Pessoal, 5S. Antes de a gente começar essa live aqui, eu quero lembrar também o seguinte. Eu fiz aqui, né, que nem na outra live aula que nós tínhamos feito sobre ISO 9001, um mapa mental, tá? Rascunhei ele aqui em 2 páginas e seguindo esse roteirinho aqui que nós vamos fazer a nossa live aula hoje. E aí lembrando, se você não está ainda no Telegram, se você entrar lá na minha bio, tem o link para você ir para o Telegram. E no Telegram, no final dessa live aula, eu disponibilizo o PDF desse mapa mental para que você possa tê-lo aí, possa consultá-lo sempre que for necessário, tá bom? Então, corre lá, depois dessa live. Quem ainda não está no Telegram, você tem acesso a outros materiais que aqui no Insta geralmente não é possível a gente postar ou a gente distribuir aí para vocês, tá? Lá no Telegram, por exemplo, eu já comecei a fazer assim áudios, né? E são insights, são às vezes desabafos, coisas assim que eu normalmente gravo e disponibilizo lá, assuntos assim que podem ser interessantes para você que tem interesse em trabalhar na área da qualidade, ou já trabalha na área da qualidade, ou está apenas estudando e pretende saber mais sobre a qualidade na indústria. Então, nesses conteúdos eu procuro compartilhar, digamos assim, toda essa experiência que eu tenho aí de mais de 30 anos em indústria farmacêutica, alimentícia e agora cosméticos, onde eu trabalho, sempre na área de qualidade, nos múltiplos papéis e divisões aí em que a área da qualidade pode ter, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo fixar aqui essa live.
5S, né? Vamos tentar aqui. Se eu não conseguir, depois eu aprendo. Acho que ficou aqui, olha. 5S, que é o tema da nossa live de hoje. Então foi isso, né? Essa semana, na verdade, essa live aula, não sei se vocês se recordam lá que na votação inicial foi... o pessoal escolheu primeiro o tema ISO 9001, né? A certificação ISO 9001. E aí a gente fez a live aula semana passada sobre esse tema. E aí... o segundo tema, que ficou em segundo lugar naquela enquete, na votação, foi o FEMEA. E eu ia falar sobre FEMEA, mas aí durante a semana fiz aquele post daquele infográfico, né, do 5S, fazendo uma pergunta lá, olha, na implantação do 5S, qual que é o primeiro censo a ser implantado? E aí eu vi que muita gente... confundiu, assim, não colocou o censo de utilização, né, que é o CEIRI, e colocou outros censos, né, o de organização, por exemplo, o CEITOM, que é o segundo. Aí eu falei, não, pera lá, a gente precisa então abordar esse assunto, né, e deixar claro aí para que o pessoal entenda assim a lógica, né, e a ordem das coisas, tá? Então, pessoal, assim, 5S, se você procurar rapidamente aí no Instagram, no YouTube ou mesmo no Google, você vai ver uma infinidade de conteúdo sobre isso, muitos consultores, o pessoal que é da área da qualidade, ou faz treinamentos, ou posta, né, conteúdo, muito material sobre isso. Então, todos esses materiais é muito importante, assim, minimamente você absorver essa parte principal, né, que interessa. Por exemplo, do 5S, não quer dizer que você vai ter que saber de cor lá, Seiri, Seiton, Seisou, Seiketo, Seitsuke, né, que são palavras em japonês, mas que você saiba, então, pelo menos a tradução delas em português e que você saiba que esse é um programa que tem uma ordem, que tem uma sequência e que você implanta seguindo essa ordem, tá? Então, é o que eu falei naquele post lá, né? No post não, no story. Imagina se isso é uma entrevista de emprego, né? Imagina se eu estou entrevistando você e aí eu te faço essa pergunta. Você conhece 5S? Ah, conheço. Tá. Se você fosse implantar o 5S aqui na nossa empresa aqui, por qual dos censos você começaria? Aí você pega e fala assim, o Seitsuke, que é o último, né? O de autodisciplina. Aí eu falo, bom, então, pelo visto, pelo nível da sua resposta, né? Acredito que você não conheça totalmente, né? Por quê? O 5S, gente, ela é uma ferramenta japonesa, né? Então, dentro das empresas japonesas, muito difundida, né? E o japonês, por si só, a cultura japonesa, né? Uma cultura de disciplina, né? De organização, né? E dentro das empresas não poderia ser diferente. Eles têm também esse ambiente de organização, essa cultura de fazer as coisas ali certa, de definir tudo o que tem que ser feito, como tem que ser feito e das pessoas seguirem, né? Então, o 5S, ele vem com o intuito, né, de melhorar a organização e limpeza do ambiente de trabalho, tá? E isso acaba realmente acontecendo, tá? À medida que a gente vai implantando os censos do 5S, tá? Os japoneses, eles então têm essa tradição, as empresas elas adotam e elas acabam sendo assim referências, né, mundial nessas ferramentas, nesse tipo de organização. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, das montadoras, né, japonesas, né,
você pega uma Honda, você pega uma Toyota, são assim empresas de excelência, né? De excelência mundial, tanto em nível de qualidade quanto de gestão, né? E a gente sabe assim que o produto deles com alta qualidade, né? Ser um produto assim realmente que vale o valor pelo qual você paga, porque você sabe que são carros assim duráveis, né? Bem planejados e que são produtos assim de qualidade. E não são só carros, né? Os eletrônicos também, né? Você pega aí as marcas japonesas, elas são assim top. E isso não é à toa, né? Porque para você chegar nesse nível, alcançar um produto de excelência, né? Com um nível de qualidade elevado, você tem todo um trabalho ali por trás, né? Um trabalho ali de bastidores, onde isso é feito na organização da empresa, que resulta nesse bom resultado. E o 5S, ele acaba sendo, assim, uma das, se não principais, mas uma das mais importantes, assim, ferramentas da qualidade, que traz esse tipo de resultado para o produto, tá ok? Então, vamos lá. Vou começar o programa 5S. Como eu falei, são 5 sensos, né? Então, são 5 passos. O primeiro é o seiri, que é uma palavra em japonês, que quer dizer senso de utilização. O que é feito nesse passo? Basicamente, é você olhar para todas as coisas de uma área dentro da empresa, de um escritório, e você separar aquilo que é útil daquilo que não tem mais utilidade, tá? Isso é um negócio assim muito engraçado, quando você resolve fazer isso, e você pode fazer isso, sei lá, na sua mesa, você pode fazer isso no seu guarda-roupa, você pode assim abrir a sua gaveta e fazer isso. Olha, hoje eu vou separar o que eu acho que eu uso, né, que é útil para eu usar ainda, e coisas que estão aqui que eu não uso mais, que para mim não parecem mais ser útil. Então, eu vou só separar esses em 2 grupos. Gente, isso faz uma diferença, porque você começa a descobrir um monte de coisa assim que realmente está ali e vai ficando, e você não usa e não tem utilidade, mas está ali, entendeu? E está ali ocupando o espaço, está ali atrapalhando e tudo mais. Então, quando você fala em aplicar esse senso de utilização na empresa, o programa faz isso, né? Tem o dia lá do 5S que tem toda uma programação, né? Um preparo, mas aí começa por esse senso, que é o de utilização. Então, todo mundo engajado em fazer isso, né? Em separar o útil daquilo que não se utiliza mais. E eles vão identificando para que depois tudo aquilo que não vai servir mais, que não era mais para estar ali, vai ser de alguma forma disponibilizado, doado, enfim, vendido, mas não pode mais permanecer ali atrapalhando e sem uma utilidade, tá bom? Então, esse é o primeiro senso. O segundo, no japonês, é o seiton, que é o senso de organização. Lembrando, pessoal, até assim, para essa live, era importante, eu tinha colocado um post há um tempo atrás lá no meu feed sobre o 5S, tá? Quem já viu esse post meu lá de 5S? Fala aí, eu vi, né? Responde aí para mim, só para eu ver se vocês estão aí mesmo, ver se eu não estou sozinho, tá bom? Vamos interagir aí para eu poder saber que vocês estão por aí, tá bom? Os corações já pararam de serem disparados. Então responde aí para mim, se você já viu esse post do 5S que eu fiz lá no meu feed. Se não viu, não tem problema, depois da live você vê. Mas se você for recordar lá, eu deixei basicamente já nesse post o principal, né, que é o coração aí do 5S, que são esses sensos, tá?
Então, o segundo é o Seiton, que é o senso de organização, que é arrumar as coisas necessárias, agrupando para facilitar o seu acesso e manuseio. Então, depois que a gente separou o necessário daquilo que não é mais necessário, então agora você vai arrumar, né? Então, você vai colocar numa ordem, deixar ali arrumadinho e tal, para que você saiba onde está, para que esteja de fácil acesso ali para você localizar essas coisas que agora você vai usar. E aí você vai ver que, assim, só de ter feito essa limpeza e começar ainda a arrumar, e de repente você faz um agrupamento e tudo mais, você vai ver que começa a sobrar até espaço, tá? Então isso é um dos resultados aí que se colhe com a implantação também do 5S. O terceiro senso é o Seiso, limpeza, né? Então é muito importante isso. Eliminar sujeira, poeira, manchas de óleo do chão, de equipamentos, fazer realmente, né, o que os americanos chamam de housekeeping, né, que é fazer ali uma limpeza mesmo da casa, né, e aquilo que está mal pintado, você pinta, você renova, você dá aquele up para realmente levantar, né, visualmente, né, você perceber que, opa, a coisa agora tá mudada aqui, né, tá tendo uma transformação. Então isso é muito importante, porque no Brasil principalmente, né, a gente é muito assim de se acostumar com as gambiarras, né, e empresa principalmente é muito importante não deixar que essa cultura de gambiarras assim se espalhe, porque isso daí é um negócio que depois viraliza, você perde o controle, tá? Então, tem gente até que chama, né, de reparo emergencial, né? Tem assim vários nomes aí para as gambiarras, mas isso nunca deve ser assim a melhor alternativa, tá? Então, se você puder já fazer o reparo definitivo, né, ou às vezes até interditar e identificar e aguardar ali a manutenção daquilo, melhor. Se não der para parar de nenhuma forma, for algo realmente emergencial, que o faça, mas que já dispare um plano de ação, uma providência para, assim que for possível, né, no instante seguinte, conseguir então fazer a substituição pelo definitivo, pelo certo, pela peça correta, tá? E não ficar com gambiarra, porque as gambiarras elas vão crescendo, né? Então é um vidro que quebrou, é um barbante que você amarrou ali para segurar uma mangueira, é uma fita isolante que você usou ali para sei lá, proteger ali um fio porque não tinha ali o conduíte, enfim, são vários tipos, né, de gambiarras que acontecem, principalmente dentro da empresa, e é nessa hora então, nesse senso de limpeza, que se olha para tudo isso para restabelecer ali a condição básica, digamos assim, dos locais, das coisas, né, para que tudo esteja devidamente ali pintado, limpo, né, sem nenhum tipo de má assim, aparência, tá bom? Aí o quarto senso é o Seiketsu, que é a padronização e saúde, tá? E esse senso visa o quê? Conservar a limpeza dos ambientes, criando padronização, tá? Então, se você fez aquele mutirão, você limpou, né? Então, aí agora é necessário se criar a padronização. Então, por exemplo, vocês já viram assim como é bonito, né? Até de se ver, por exemplo, um box de uma equipe de Fórmula 1, né? Aquele chão ali brilhando, né? Você vê a roupa do pessoal que trabalha ali, né? Assim, parecem executivos, né? E não mecânicos, né? E as ferramentas, tudo ali no seu lugar, os pneus, tudo que eles vão usar, ali no pit stop, sabe? Quando vem o carro ali, já tem tudo no seu devido lugar. Se você tira uma peça dali, você tem que, quando repor, colocar exatamente naquele local. Então, esse senso visa
é fazer isso, né? Você estabelecer ali a disciplina de se colocar no local correto. Então você estabelece o local, tá? Para que exista ali uma ordem, uma organização, depois que você fez toda essa parte de limpeza. Para o quê? Tendo os locais corretos de onde se guardar as coisas, isso estimula a pessoa a sempre estar usando aquela ferramenta, aquele objeto e retornando para aquele lugar. E dessa maneira não voltar ao estado anterior, né? De bagunça, de que, não, eu pego e ponho aqui, fulano pega e põe lá, né? Não, se todo mundo usa, então vamos encontrar ali um local comum, né? Que seja estabelecido ali para todo mundo guardar no local certo, tá bom? Eu vou continuando aqui, tá? Então, terminando os 5 censos, aí a gente repassa aqui e vê quem que já fez aí alguma pergunta, tal, para a gente poder ir respondendo aí as perguntas sobre o 5S. Então, vão pensando aí nas perguntas já vão fazendo, porque daqui a pouco a gente dá uma lida aí e responde para vocês, tá bom? Então, nós já falamos de Seiri, Seiton, Seissô, Seiketsu. Censos de utilização, organização, limpeza e padronização em saúde. O último censo é o Seitsuke, que é autodisciplina. É cumprir rigorosamente o que foi determinado, preservando os padrões estabelecidos. Então, é aquele combinado coletivo, né? Poxa, se a gente movimentou todo mundo, né? Fez ali esse dia de separação do que é útil, do que não é. A gente fez ali a arrumação daquilo que a gente estabeleceu que era útil, que deveria permanecer. A gente fez todo aquele mutirão para limpar, pintar, deixar tudo bonito. Padronizamos, identificamos lá os locais, tudo certinho. Para quê? Para que daqui em diante a gente vire a chave e continue assim para sempre. Então, a autodisciplina, né, o Seitsuke, é justamente isso, você consolidar, né, e fazer cumprir rigorosamente isso que foi estabelecido, tá? Então, esse é um dos censos, assim, tão importantes, né, quanto o primeiro. Aliás, todos são importantes, né? Mas esse é aquele que vai garantir, então, a perpetuação dessa arrumação, desse programa que foi estabelecido do 5S, né? E eu até, assim, olha, vocês veem como culturalmente, né, um negócio, eu até uma vez contei isso numa live aqui que eu fiz com o Frank, né, que era lá da Quality Storm, e ele é filho de japoneses e tal, né, e trabalhou no Japão, né, inclusive, e ele sabe, assim, né, conhece bem, visita, assim, empresas aqui no Brasil e trabalhou em empresas lá no Japão. E é nítido, né? Visual, quando você visita uma ou outra, você vê isso, né? Assim, em termos de organização, né? Os japoneses realmente eles são, assim, um exemplo fantástico ali a ser seguido nesse sentido. E eu comentei de uma vez que eu assisti uma palestra que era nem sei se existe mais ainda, né? Que era aquele Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, o IMAM. E eles faziam missões com empresários, né, executivos do Brasil, para visitar empresas no Japão. Então, todo ano lá tinha 2, 3 missões do IMAM ao Japão, que era justamente que o pessoal fosse para lá, fosse visitar, entender, aprender e trazer, né, esses programas, essas ferramentas, essa cultura das empresas japonesas e difundi-las aqui no Brasil. E o cara comentou uma vez que ele foi com uma turma, então, de pessoas lá para o Japão, visitaram lá uma empresa japonesa. Depois da visita, né, então teve ali uma sessão no auditório lá de perguntas ali e respostas. Então, tinha uma banca de pessoas da empresa, né, japoneses, e lá na plateia os brasileiros, né, os executivos lá, o pessoal das indústrias aqui do Brasil que foram nessa missão, e o assunto era justamente ali
dentre as coisas que eles viram, o 5S. E um cara pegou e perguntou assim, olha, por exemplo, de acordo com o 5S, né, que nem eu estava falando aqui, se você tem várias chaves numa oficina, e aí você determina ali o local para colocar cada chave, e aí você usou aquela chave, depois você tem que devolver ali. Aí ele perguntou assim, e se porventura o funcionário de vocês não devolve a chave, onde deveria devolver, né? De onde ele pegou? O que você faz? Aí, né, o cara levantou um lá da banca, né? Foi lá ou melhor, um da banca, ele pegou e falou assim, você pode repetir que nós não entendemos? Aí ele falou, não, é isso, né? Você determinou lá onde pôr a chave, aí a pessoa pegou e não devolveu lá, né? O que você faz com esse funcionário? Aí eles pegaram, conversaram entre eles, aí pegou e falou, você pode repetir de novo? Aí ele pegou e pela terceira vez repetiu. E aí, depois da terceira vez, eles falaram, nós não entendemos. Então, isso é assim, é um negócio que pra gente assim é tão fácil, tão comum de acontecer, né? Porque é na cultura, né? A gente não tem assim esse nível de disciplina, assim, de organização tão enraizado, né? Quanto o japonês. E o negócio é tão assim diametralmente oposto que é o contrário, né? Quando a gente dentro de um programa como esse, que você fala, olha, está definido que tem que colocar a chave neste local. Se você usou, você retira e traga para este local depois de usar. Pronto, falou uma vez, todo mundo entendeu. Que quando você pergunta, poxa vida, e se isso não acontecer? Para eles é um negócio assim inconcebível, entendeu? Não tem como não acontecer, né? Então eu sempre lembro disso, procuro citar esse exemplo para a gente poder entender assim o quão desafiador implantar esses tipos de ferramentas, né, de outras culturas aqui no Brasil. E a culpa é da ferramenta? Não é, né? Então, uma coisa muito importante para o 5S é justamente isso. O comprometimento das pessoas, né? E principalmente da alta direção, tá? Porque é aquela coisa, né? O exemplo vem de cima. Então, se você tiver, sabe, do teu gestor, do gestor do teu gestor, né? Até chegar lá no CEO da empresa, ele puxando para esse lado e fazendo e cumprindo conforme o estabelecido, aí é um sucesso, tá? O que não pode é ter o mau exemplo, né? Ou o mau exemplo não ser de alguma maneira passível, né? De algum tipo de, não digo de punição, mas de correção, né? Da pessoa que não cumpre o combinado, tá? Então, essa é uma das premissas aí desse programa 5S. Então, eu passei aqui os 5 sensos, tá? Uma última coisa que eu queria falar, assim, era dos 3 maiores benefícios, então, do 5S, mas vamos falar isso depois aqui das perguntas, tá bom? Vamos ler aqui as perguntas que o pessoal já fez aqui, e aí a gente, na sequência, faz esse fechamento com os 3 benefícios aí, os maiores benefícios assim da implantação do 5S. Vamos lá, pessoal. Deixa eu cutucar aqui quem eu ainda não dei oi aqui. E vamos passando para a gente achar. Boa noite, Luísa. Só vi agora você aqui dando boa noite para mim. Daniel fez pergunta. Laura, Antônio Carlos, e é isso aí, mandem corações, pessoal, corações, perguntas, tá? Zélio, eu não vi, mas vou ver, maravilha, estão respondendo aqui, né, que eu perguntei quem já tinha visto lá o post do 5S, então visitem, tá? Ele é muito simples, mas tentem, como eu falei, guardar esse conteúdo, tá? Porque mais cedo ou mais tarde isso pode ser útil para você, pode vir à tona e você ter que pegar e ter isso assim
de bate-pronto. Aí você vai falar, poxa vida, valeu a pena eu ter assistido essa live aula, valeu a pena eu ter lido esse post, por mais simples, mais sucinto que seja, mas era o suficiente que eu precisava para usar numa determinada situação. Antônio Carlos, desapega, primeiro S. É isso aí mesmo. Na verdade, é o de utilidade, né? Para a gente saber o que realmente vai ficar e o que nós vamos desapegar. Deixa eu ver aqui. A Laura Porfírio, ela fez uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se é uma pergunta ou uma afirmação. A implementação do 5S em uma empresa é programada para ser feita em cada departamento separadamente ou é feita na empresa de uma vez só? Nossa, excelente essa pergunta, viu, Laura? Assim, você pode departamentalizar, tá? Não tem nenhum problema. Eu já vi assim, sabe, fazer apenas na área de armazenagem, distribuição. Então pega todo o povo de logística e tal, no armazém lá, e faz só no armazém. Depois faz só na área produtiva, depois só na área administrativa, não tem nenhum problema. Mas assim, eu acho que quando é uma coisa que vem de cima, sabe, assim, que é um programa que a alta administração ela compra e aí ela decide, então é melhor assim você fazer um programa que realmente envolva a empresa toda, todos os departamentos de uma vez só, num único dia, porque é muito bacana de ver, sabe, todo mundo engajado e se programando para aquele dia. E aí todo mundo, né, seja o cara do escritório, seja o cara lá da oficina, seja o cara lá do armazém, seja o cara da produção, do laboratório, enfim, tá todo mundo fazendo os passos e andando ali sempre na mesma marcha, né? Então, você pode fazer separado, respondendo a tua pergunta, mas eu acredito e recomendo e acho melhor quando você faz de uma vez só para toda a organização, tá bom? Realmente maravilhoso conteúdo, parabéns, obrigado aí. Aqui, pessoal, vocês me desculpem se eu pulei alguma pergunta, tá? É que às vezes é tão pequena aqui as letras que fica até difícil de enxergar. Vamos lá, o Francisco aqui, ó, ele tá falando, verdade, a cultura precisa vir de cima, porém, de qualquer forma, o importante é cada um fazer sua parte e todos juntos somar os esforços. É isso aí. Tem uma pergunta que me fizeram aqui na caixinha, aqui, ó, que é a Babi. Tudo bem, Babi? Como convencer uma empresa que tem resistência? Bom, se a empresa tem resistência, aí você tem que, como é que fala? Não vai, né? Já ouviu falar do quando um não quer, dois não brigam? Então, realmente tem que ter ali uma concordância. As pessoas elas têm que realmente estarem imbuídas, né, desse pensamento de que, putz, vamos implantar, é para ser melhor, é para ficar mais organizado, para ficar mais seguro, mais limpo, para melhorar e comprarem a ideia, né? É claro que é isso que eu estou falando aqui. O importante assim, é o convencimento e tudo mais. E quando o exemplo vem de cima, sabe? É um programa que realmente você vê assim todos os níveis hierárquicos de uma empresa apoiando e adotando e querendo que aquilo seja implantado, dificilmente a coisa não vai para frente, tá? O ruim é quando é assim, é uma iniciativa isolada, né? Então, por exemplo, digamos que você é um funcionário que trabalha, por exemplo, num almoxarifado, você está aqui assistindo a minha live e você
gostou, né, da metodologia, dessa ferramenta e fala, poxa, amanhã eu vou lá para o meu trabalho e eu vou implantar o 5S. Você pode fazer um movimento, digamos assim, solitário dentro daquele teu espaço, é isso que eu falo, nada impede que vou fazer um 5S aqui na minha mesa, tá? Então eu vou implantar isso daqui na minha gaveta, enfim. Você pode fazer aquele trabalho de formiguinha, mas para você expandir isso para o teu setor, para a tua a empresa como um todo, você sozinho não consegue, você precisa ter o convencimento e a participação dos teus colegas, dos teus chefes, enfim, você tem que ter patrocinadores dessa ideia, tá? É o famoso mandorinha só não faz verão, né? Mas você pode ser um elemento ali que seja, sabe, aquela primeira fagulha, aquela primeira chama que depois vai incendiar a empresa toda. Então você ser um influenciador, né? Você falar da ideia, pelo menos, para a pessoa certa e fazer ela te ouvir, e se cair em bons ouvidos, de repente, daí a empresa vai para uma iniciativa de implantar o 5S. Tá bom, Babi? Vamos ver aqui. Enquanto eu falava, muitas perguntas aqui chegaram. Vamos ver aqui. A melhor maneira de fazer... O Abner, né, fez a mesma pergunta aqui que a Babi, que eu acabei de responder. Rodrigo, na empresa que trabalho, nós temos níveis diferentes de 5S e sempre precisamos manter e buscar novas soluções para aumentar o nível. É isso mesmo, Rodrigo. Não quer dizer que, né, você fez uma vez e dessa vez é definitivo e é aquilo. Não, sempre há oportunidade de melhorar, né? Então o importante é fazer dessa maneira, seguir a metodologia, ver a diferença, não deixar regredir e aí, pelo contrário, sempre programar e estabelecer níveis para você ir avançando e sempre estar melhorando, tá? Então faz todo sentido isso que você falou, tá bom? Aqui o Cristiano Brandão nos saudando aqui, a Laura, obrigado, Rony, realmente acredito que a implementação do 5S dentro da cultura da empresa é 100% benefício. Eu também, e eu já vi na prática, assim, sabe, as diferenças e do antes e o depois, sabe, o que a gente colhe com isso, tá? O Rodrigo aqui, ó, na empresa que estou, nós temos o 5S como comportamento e não como ferramenta. Acho que deve ser a melhor maneira de manter. Concorda? Concordo, porque esse é um dos, né? Então já vamos entrar aqui, né, nos 3 principais benefícios que a gente tem aqui do 5S, que a gente colhe com a implantação disso daqui. É o seguinte, né? Eu até marquei aqui, ó. E aí, lembrando, pessoal, esse mapa mental que eu fiz, vou disponibilizar o PDF lá no Telegram, tá? Então, quem ainda não faz parte lá da nossa comunidade lá no Telegram, vai ali na minha bio, tem o link para você se inscrever e ser admitido lá no Telegram, tá? E lá você vai ter acesso a esse material aqui, né? Esse PDF com esse mapa mental dessa live aula e outros conteúdos que eu estou colocando lá, tá bom? Então eu coloquei aqui, olha, o primeiro, o 5S ajuda no descarte de itens desnecessários, liberando espaço para atividades que realmente agregam valor à empresa. Então esse é o principal benefício, sabe? A gente vê assim que áreas, e isso é muito fácil de acontecer, né? Em empresas assim, vai jogar essa máquina fora? Não, vai deixando ela aí. E esses pallets aqui? Não, deixa isso daqui. Isso daqui que, sei lá, era para ser entregue, o cara desistiu do pedido e aí não vendeu e ficou aqui, deixa aí no canto. E aí vai se acumulando materiais, maquinário, sabe? Quando você vê, você tem um monte de coisas que quando passa pelo programa 5S, tudo isso acaba saindo. E quando sai, você fala, meu Deus do céu, nem sabia que existia tanto espaço
que existia esse lugar. Então, organiza mesmo, né? E aí, isso agrega valor, assim, à empresa, né? Então, isso é muito importante, a gente... É um dos benefícios aí que a gente colhe com o programa 5S, tá? O segundo que eu marquei aqui é: não se perde tempo, né? Recursos não são desperdiçados, falhas são minimizadas e a produtividade aumenta. Então a gente percebe isso também, né? Culturalmente, né? Quando é algo que a pessoa ela assimila, né? Ela traz para si, a gente já começa a ver essa transformação, né? E aí tudo melhora, inclusive a produtividade aumenta, tá? E o terceiro é: mostra-se produtivo não só no ambiente de trabalho, mas na vida pessoal de cada um. Porque é isso que você falou, né? Quando é algo que as pessoas assimilam, aí ela vai fazer no trabalho, ela vai fazer na casa dela, ela vai fazer, sei lá, se ela tem uma oficina ali na garagem, na casa dela, ela vai na casa ali da mãe, do pai, onde ela estiver, ela passa a ter esse mindset, sabe, organizador e tal. Fala, gente, vamos melhorar isso daqui, sabe, porque fica bonito, fica útil, fica prático, fica seguro, né? Então, é bem isso daí que você falou. As pessoas internalizarem o conceito, tá? É muito mais importante do que realmente vender apenas como uma simples ferramenta, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse tema. Na verdade, é um tema recorrente aí, né? Mas que eu achei importante a gente parar e usar essa live aula de hoje para falar sobre ele, porque eu vi que muita gente realmente estava aí meio se atrapalhando, né? E não estava assim com os 5 sensos na mente, tá? Então, voltando a falar, se você não quiser decorar o sei li, sei tom, sei sou, sei que, mas pelo menos guarde os sensos, né? Em português, de utilização, organização, limpeza, padronização e saúde e autodisciplina. E saiba que ele deve ser implantado nessa lógica, tá bom? Então, muito obrigado aí para vocês que participaram. De novo, vai lá no Telegram para você buscar o seu mapa mental digitalizado, tá bom? E a gente se vê aí na próxima live aula e provavelmente eu devo jogar algum tema aí para vocês escolherem, tá joia? Então, na próxima quinta-feira, a nossa live aula. Eu vi que a maioria escolheu aqui 8h30 hoje, né? E eu acho que se esse for um horário melhor aí para todo mundo, a gente continua fazendo 8h30. Então, se você gostou, escreve aí para mim, gostei, para eu saber que você, primeiro, que você está aí, e segundo, que realmente é esse o horário que você acha melhor, que dá para você acompanhar. Apesar que nós estamos aí competindo com o William Bonner, né? Às 8h30. Mas não tem problema. Eu sei que o conteúdo é interessante, vocês são pessoas dispostas e interessadas e querendo aí aprender cada vez mais e acaba realmente priorizando esse tipo de conteúdo, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.